Olha só, gente, mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Podemos até arriscar a dizer que é um dos males deste século, na verdade, depressão. Você sofre de depressão? Conhece alguém? Tem em casa alguém sofrendo de depressão? Se tem, fique ligado, hein? Se não tem, fique também. Porque, às vezes, o hoje está bacana, mas amanhã pode não estar. Agora, quem se antevê ao problema pode passar ao largo dele, não é verdade? Nós estamos no ar para conversarmos sobre depressão com a parapsicóloga mais famosa do Brasil, a mulher mais querida que existe nesse setor, que é a nossa querida Edna. Tudo bem, Edna? Tudo ótimo, você, graças hein, a como Deus. sempre, arrebentando no Ibope, né? Mais uma aqui. vez, já é a cara do programa você. É com muita alegria que eu faço isso. Eu posso aposentar e deixar você no meu lugar já. Não, você não pode aposentar. Mas eu não posso ser o seu não, você é mais difícil que o meu. De jeito Bom, maneira. para falarmos sobre depressão então, Sala News no ar e com você. Você que me dá o prazer da sua audiência, né? Você que nos assiste diariamente aqui no Sala News, fatalmente já conhece a Edna Andreão, a nossa parapsicóloga, e tem debatido aqui com a gente temas muito importantes como suicídio. O suicídio foi um dos grandes temas abordados por este programa, nesse momento, né, que as pessoas têm usado a terceira ponte para fazer o seu ato derradeiro. Enfim, a Edna sempre volta aqui porque ela sempre tem muito a colaborar. Então, gostaria até que tivesse uma cadeirinha cativa aqui do meu lado, para ela me ajudar sempre a entrevistar as pessoas, porque a parapsicologia tem um jeito especial de chegar ao X da questão, digamos assim, não é? E hoje o assunto, então, é depressão. Edna, te dei uma tarefa difícil hoje? Ou uma daquelas que fazem parte do seu dia a dia lá no seu consultório? Faz parte do Faz dia parte, né? Muita gente deprimida? Muitas pessoas. Crianças hoje. Crianças deprimidas? Crianças deprimidas. Então vamos começar por esse assunto. Crianças deprimidas. Como que a criança pode estar deprimida? Mas é porque, primeiro, a depressão, para nós, dentro da parapsicologia do sistema Grise, que eu tenho que deixar muito claro isso, ela desencadeia dentro do ventre materno. Então, a criança no ventre materno, quando a mamãe tem as dificuldades lá dentro, não com o filho, a mamãe tem as dificuldades na vida. A mamãe engravida, ela tem um mundo de coisa ao redor dela para ela poder cuidar e resolver. Ela começa ficando preocupada com tudo isso, mas a criança lá dentro não sabe que a mamãe está preocupada com essas coisas. E ela começa lá dentro achando que o sofrimento da mamãe, a angústia da mamãe, a tristeza da mamãe é por conta dela. Então ela começa criando dentro da mente subconsciente dela uma programação de que viver e sobreviver diante de todas aquelas dificuldades da mamãe, os choros, a tristeza, as angústias, é muito difícil. Viver e sobreviver com isso. Mas, e fica esse arquivo guardadinho lá dentro. Ok, e aquelas crianças nascidas de pais muito pobres, muitas vezes até indigentes, que nascem em situações muito adversas, estão ali na rua brincando e rindo, e até inconscientes de que estão rodeadas de tamanha tristeza, de tamanha miséria. Então, mas não é a questão do poder aquisitivo que vai gerar isso. Tudo bem, mas ou o contexto. Mas pessoas que vivem em miséria, passando fome, Sim. sem lugar para dormir, de noite, Sim. no frio. Essa criança, provavelmente, se a mamãe teve esse sofrimento, ela vai ter esse arquivo. Mas necessariamente esse arquivo não vai abrir na infância dela. Você percebe que tem pessoas que vivem uma vida inteira e esse arquivo vai abrir lá nos 40, 50 anos, quando tem uma perda de um ente querido, quando vive na realidade de hoje uma situação que se assemelha àquela dificuldade que a criança viveu dentro do ventre materno, lembrando que mamãe não rejeita filho, mamãe nasceu para ser mamãe rejeita a dificuldade. Só que a criança, quando ela está, o bebê em formação lá dentro do ventre materno, ele acha que a mamãe está rejeitando por conta da dificuldade. Mamãe está sofrendo, mamãe está chorando. As dificuldades. Ele quem se rejeita. Mas a natureza tão sábia, você acha que permitiria isso? Mas ali dentro da construção. Tudo que a mamãe vive, passa para a criança. Tudo que a mamãe sente, passa. Agora, existe uma coisa que nós não podemos esquecer. A depressão, para nós, ela vem de outras gerações. Então, primeira, segunda, terceira, até quarta geração, você pode pesquisar que vão ter mais deprimidos aí para trás. Que loucura. Sabe? Então, isso vem se arrastando. Então, quando nós fazemos a pesquisa e a gente se depara nessa situação, minha avó teve, ou minha tia por parte, não sei, fica até mais difícil para a gente cuidar.
pode ocorrer numa geração agora, né? Mas provavelmente tenham mais deprimidos aí para trás. São vários pontos que nós vamos enumerando de situações de pessoas que são depressivas, né? As dificuldades, viver parece muito difícil, a vida parece sem sentido, a vida não tem graça. A mamãe vive esses pontos. Daí, quando você, num determinado momento, você perde o papai, lá com 30 anos. Quando você perde, você fala, vai ser difícil viver sem ele, como que eu vou conseguir viver minha vida? Abri o arquivo lá dentro. O arquivo eu tinha lá que quando eu me rejeito, eu acho que as pessoas não me amam, eu acho que eu não sou importante, eu acho que eu não sou especial. Pode gerar em mim inseguranças, pode gerar em mim complexos. Então, quando eu vivo isso e abro esse arquivo, eu vou começar a viver no processo de uma tristeza profunda. A depressão começa num desânimo, passa para a tristeza, vai para a angústia, aquela angústia interna, e cai na depressão. É diferente da síndrome de pânico, que a síndrome de pânico é uma preocupação excessiva, vem para o medo, e o medo gera o pânico e vai gerar a síndrome de pânico, né? Okay. Então são fatos que vêm diferentes. Mas a criança em si, quando nós trabalhamos de repente com a mamãe, quando a criança está pequena ainda, você resolve tudo na criança. É isso que eu ia perguntar. Como resolver então a depressão infantil? Que não deve ser base de remédios fortíssimos, né? Sim. Lembrando que a gente gosta de deixar muito claro que o medicamento é necessário. E nós, para psicólogos e psicólogos, não podemos medicar. Então, para nós é muito bom que quando o paciente ele está em depressão, é muito bom que ele esteja medicado. Para quê? Para que o nosso trabalho aconteça. Como vai acontecer isso? Ele está sendo medicado, ele sai daquela sensação de prostração, de desânimo, por conta do medicamento, porque até o resultado do meu atendimento com ele não vai nem ser perseverante de ir lá. Mas quando ele está medicado, ele consegue. Então, eu começo atendendo essa pessoa, mexendo nas caixinhas, reprogramando tudo isso, tirando tudo que teve de insegurança lá, de medos, de programações negativas. Aí, o medicamento, em vez de você continuar tomando por muito tempo, vai diminuindo. Até não ser necessário, né? De acordo com o médico. Ela com o médico. E aí chega um ponto que ela se liberta disso. Edna, no próximo bloco, porque agora o nosso tempo já acabou, né? É possível fazer uma regressão numa criança? Responde agora não. No próximo bloco, tá bom? Isso vai ser a perguntinha que os telespectadores em casa vão querer saber a resposta. É possível fazer a regressão também, para que ela possa voltar ao ventre materno e tirar esses probleminhas da cabeça? Será? Um minutinho só e voltamos já já.